Salve, salve amigos do canal, ótima segunda-feira a todos, muito boa noite. Está entrando no ar mais um boletim jornalístico do Detetive Vascaínos, num dia de coletiva no Vasco, de explicações, lamentos e projeções para 2025. O novo técnico, por hora, Felipe Loureiro, Felipe Maestro, e agora ficam as expectativas de quem vai comandar o time no próximo ano. A gente tem muito para falar aqui no canal sobre essa coletiva e pensar os pontos principais para trazer também outras informações relevantes sobre a troca do treinador do Vasco. Portanto, o meu convite é para que você possa deixar o seu like aí no vídeo, contribuir com o maior alcance do canal na plataforma e, se puder, se juntar a nós para que possamos aumentar o número de inscritos aqui. Valeu demais! Bom, e aconteceu hoje em São Januário a coletiva prometida pelo presidente Pedrinho para explicar a demissão do Rafael Paiva, quem vai comandar a equipe nos 3 últimos jogos, perfil do novo treinador, os planos para 2025, né, e muitos outros assuntos sobre os rumos do Vasco. Ao lado dele, o executivo Marcelo Santana deu as caras, respondia também algumas perguntas, complementando as respostas do Pedrinho a alguns temas. Foram mais de 2 horas de entrevista e eu vou te dizer que praticamente tirando o lance do Felipe ser confirmado como treinador interino para essa reta final de temporada, nenhum fato novo acrescentou ao cenário do Vasco, que já tinha sido falado antes, né? Foi uma coletiva encarada como mais do mesmo. O Pedrinho voltou a se lamentar pelos erros da gestão passada, pelo mau planejamento da 777 e não deu muitas pistas aí de quem vai comandar a equipe para o próximo ano. Deu sim muitas explicações sobre o momento atual, sobre troca do treinador, sobre o fato de ter escolhido o amigo Felipe para o cargo e o pensamento para 2025, de pés no chão, tanto em termos de orçamento para contratar, né? Eu anotei aí os pontos principais e já eu trago aqui à tona para você. Mas antes a gente vai escutar o Pedrinho, para ele explicar aí a decisão de Felipe como treinador interino e logo em seguida o que o torcedor vascaíno, né, pode esperar em termos de perfil do novo treinador para comandar o time para o próximo ano. Vamos ouvir então aí o Pedrinho. E a gente vai colocar o Felipe de forma como um treinador interino. Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. O Felipe é meu amigo, é muito além, na realidade, de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Então, obviamente, tem a segurança, porque se vocês trabalham, obviamente, vocês botam alguém da confiança de vocês para estarem do lado de vocês não botam ninguém que vocês não confiem, desde que essa pessoa seja capacitada. Então, para ficar claro, o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos até o término do campeonato. Nesse período, paralelo a isso, a comissão esportiva, juntamente com o Felipe, que faz parte disso, a gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso, e que a gente consiga ter um ano positivo. Com relação ao treinador, como a decisão foi tomada ontem, tem muitos treinadores que surgem, né? Obviamente, muitos nomes, e são os nomes que estão livres, alguns, obviamente, que estão trabalhando. Então, muitos nomes são nomes que a gente começou a estudar desde ontem, e outros nomes não fazem parte aí do nosso planejamento. Mas agora é um desgaste, obviamente, que a gente tem que encaixar, que a gente pensa um pouco de futebol, que cabe dentro do orçamento, né? Bom, vamos lá, galera, algumas considerações. Segundo o Pedrinho, a decisão de demitir o Paiva não foi por pressão, mas por convicção dele. Não só pela forma da derrota, já que, na sua opinião,
tiveram vitórias aí que a forma de jogar também não agradou a ele. Além disso, diversos outros pontos foram acontecendo no meio do caminho e que contribuíram para essa decisão. O que se fala em São Januário, né? O que a gente apura é que o Paiva não era mais unanimidade no vestiário. Havia jogadores aí que não se encaixavam mais nos métodos do treinador, né? E o próprio Paiva parecia perdido, ficou muito preso às suas convicções e não acrescentou nada novo para mudar a forma desse time jogar nessa sequência de derrotas. E aí, como já era consenso de que ele não seria o treinador para 2025, achou-se melhor antecipar essa decisão e essa demissão. Sobre o Felipe, como vocês ouviram, Pedrinho garante que foi uma decisão bem pensada e que não queria trazer o técnico do Sub-20 para essa missão porque era uma responsabilidade muito grande para ele, né, por ser jovem e num momento conturbado. Para o Pedrinho, pelo histórico profissional do Felipe, ele teria condições aí de encarar esse desafio. Bom, sobre treinador, muitos nomes andaram sendo cogitados aí de ontem para hoje, não só o Pedro Caixinha, que a gente já tinha trazido aqui, como o Renato Gaúcho e os argentinos Hernan Crespo e Gustavo Quinteiros, atual treinador do São Lourenço. Olha, porém o próprio Pedrinho admitiu que começou a pensar em nomes e no perfil desde ontem, né, à noite, e não houve ainda aí um consenso, uma definição, né? Na coletiva ele não quis abrir muito o jogo, mas deu a entender que o clube terá uma responsabilidade financeira para traçar esse perfil, né? O próprio Marcelo Santana deixou claro que vai buscar uma afinidade em termos de técnico com esse DNA do Vasco, né? Mas que isso será acoplado aí ao modelo de negócio. Caso contrário, no final da temporada a conta não vai fechar. Ou seja, não adianta especular técnicos com salários astronômicos, porque pelo que os dirigentes deixaram transparecer na coletiva, esse profissional terá que se encaixar na realidade financeira do Vasco. Uma realidade difícil hoje, né? Com essa situação da SAF. Outra coisa que o Pedrinho pontuou sobre essa busca é que o Vasco terá velocidade, mas não pressa. E que o prazo ideal para que seja concluída essa negociação é até o final do ano, né? Para que o novo treinador possa iniciar o Carioca, que em 2025 vai ser mais cedo. Felipe faz parte desse processo de escolha, né, como o Pedrinho falou, junto com o Marcelo Santana e os analistas de mercado ali do Vasco, para que se encontre um treinador que caiba dentro do que já foi falado. Teve tempo também para falar da mal sucedida janela de transferências, né? Na visão do Marcelo Santana, a janela do ano foi encarada como uma de correção no Vasco. Olha, imagine se não fosse correção, né, galera? Corrigiram muito, né? Bom, mas ele admitiu, pelo menos, que ficaram a dever na contratação de um zagueiro. Mas que naquela ocasião, dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes colocados não cabiam no orçamento. Com isso, foram tomadas decisões com base naquele contexto. Sobre o próximo ano, né, o cenário, meus amigos, deve ser de paciência. O compromisso que o Pedrinho bateu muito na tecla de pagar dívidas. E ele vai fazer de tudo para pagar as dívidas, porque na sua visão, caso seja feito esse movimento aí de credibilidade para negociar e pagar, isso vai gerar tranquilidade para os empresários dos jogadores, né, entenderem que eles estão lá para honrar os compromissos. E aí não vão ficar receosos de colocar um jogador no Vasco. Em relação ao perfil de novos jogadores, pelo que deixaram transparecer, o foco não será os estrangeiros. Só será trazido estrangeiros caso esses nomes gerem aí um retorno imediato ou que sejam economicamente mais interessantes. Caso contrário, vai ser melhor investir em jogadores dentro do mercado brasileiro, porque na visão do Marcelo Santana é mais fácil negociar com os clubes daqui, né? E com isso convencer os jogadores. Aliado a isso, o uso da própria base também será intensificada. Outra questão mencionada em relação à continuidade da dupla Payet e Coutinho, se seria possível mantê-los no próximo ano. A resposta dada pelo Marcelo Santana é de que se o clube entender que o retorno técnico deles em campo justifica, aí sim será possível continuar com eles. Nesse caso, o Vasco vai ter que fazer sacrifícios em alguma outra posição, ou seja, não vai poder se reforçar à altura em algum outro setor, justamente para compensar aí o investimento nesses dois jogadores aí, na manutenção. Olha, as explicações do Marcelo Santana nessa coletiva foram muito rasas, hein? Inclusive o dirigente foi bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais que assistiram essa coletiva. Na visão da galera, o dirigente não acrescentou em nada e piorou mais as coisas. Galera,
Foi mais ou menos isso aí, os principais pontos dessa coletiva. No mais, não dá para aproveitar muita coisa não. Achei até que foi longa demais perante os temas abordados. O que a torcida queria saber eram as soluções para 2025, a busca pelo novo treinador e os objetivos do clube para a próxima temporada. Mas muita coisa ficou no ar e muita coisa ficou focada naquela situação de austeridade. De relevante mesmo só a nomeação do Felipe, né, como interino. Aliás, para mim, não é nenhuma surpresa, era meio que óbvio que o Felipe, no caso de uma queda agora do Paiva, ocuparia o seu lugar. O próximo técnico, né, será muito pensado, até porque tem que ver o perfil aí que o Vasco deve estar pensando e que também pode, inclusive, estar empregado, né, não só os desempregados. Então, acredito que é uma decisão aí para ser definida após o Brasileirão, né, na primeira quinzena de dezembro, sem muita pressa. Vai haver muito diálogo para chegar aí a um consenso. E também o treinador aceitar esse projeto, né? Porque o projeto também conta muito além do financeiro, claro. Bom, essa foi a minha visão sobre a coletiva e eu gostaria de saber de vocês. Claro que para quem teve tempo e disposição para assistir, né? Então deixe a sua opinião aí embaixo. Quero saber também qual técnico que melhor se encaixaria no Vasco para o próximo ano. E como você vê aí o Felipe assumindo o time e o Pedrinho deixando claro que a questão da amizade, da irmandade não pesou nessa escolha. Então, ó, comente e participe. Bom, tô indo, amanhã a gente está de volta, vamos apurar e trazer mais informações sobre o novo técnico aqui para você. Até lá!